A Avenida Paulista é hoje um dos principais centros financeiros, culturais e de entretenimento da cidade de São Paulo. Abriga um grande número de sedes de empresas, bancos, hotéis, hospitais, instituições científicas e culturais, como o MASP e o Sesc Avenida Paulista, centros educacionais e shoppings. Foi projetada pelo engenheiro uruguaio Joaquim Eugênio de Lima, inaugurado no dia 8 de dezembro de 1891, que recebeu este nome em homenagem aos paulistas e paulistanos, mas ela nem sempre teve o papel de centro financeiro e cultural de São Paulo. Atualmente existe uma grande confusão entre os moradores da região em como chamar o bairro. Alguns dizem Santa Cecília, outros Barra Funda, Campos Elíseos, Higienópolis ou Vila Buarque, e não apenas dos moradores, como também do correio ou endereço, por exemplo. Isso aconteceu por causa do fraco planejamento urbano da região. São Paulo enriqueceu muito por ser um entroncamento rodoviário que ligava Santos às fazendas de café. E foi principalmente em Campos Elíseos que os ricos agroexportadores construíram seus palacetes e durante muitos anos os barões do café residiam na Avenida Paulista. Isso populou o centro da cidade e incentivou outros ricos do interior a morar nessa região e desfrutar da vida chique que essa possuía, que era uma das únicas da cidade que tinha fornecimento de água, esgoto e se localizava longe dos bairros mais pobres. A cidade iria crescer para o oeste do centro, onde havia apenas plantações de chá. Por causa disso, as famílias de grandes produtores dividiram o terreno, as chácaras. Dona Angélica de Barros, de uma das famílias mais importantes da região, era a dona da maior propriedade da região, a Chácara das Palmeiras. Foi dessa chácara que se desenvolveu praticamente todo o bairro de Santa Cecília. Essa mulher foi responsável pelo loteamento da sua chácara, terrenos menores perto do Largo de Santa Cecília e terrenos maiores perto do bairro de Higienópolis. A Avenida Paulista, para a época, era algo nunca visto. Muito larga, com 3 vias separadas para magnólias e plátanos e com imensos lotes de cada lado. Foi a primeira via pública asfaltada e arborizada de São Paulo. Os ricos senhores de café, os grandes comerciantes e os chefes das indústrias construíram elegantes mansões nos lotes da avenida. Atualmente, restam poucas dessas mansões. Palacetes virando prédios, árvores dando lugar ao concreto, a paisagem singular da Avenida Paulista começou a dar espaço a novas edificações, e definitivamente a mais paulistana das avenidas morreu e nasceu como outra mais moderna, com novas tendências arquitetônicas que favoreciam a especulação imobiliária. Atualmente, por ser um bairro central com muito transporte público, muitas universidades se instalaram na região e, com isso, muitos jovens também. Por causa disso, muitos bares, restaurantes, clubes de dança, teatros e etc. se instalaram na região também, e uma vida noturna se desenvolveu. Pesquisa da Folha mostra que a maioria dos moradores da região paulista é favorável ao fechamento da Avenida Paulista para carros aos domingos. 6 em cada 10, 61%, declararam ser favoráveis ao fechamento. 35% são contra e outros 4% não opinaram ou disseram ser indiferentes. 3 em cada 4 moradores da região paulista, 75%, já foram pelo menos uma vez na Avenida Paulista fechada aos domingos. Nós entrevistamos um morador da região e ele nos respondeu algumas perguntas em relação ao fechamento da Paulista. Veja a seguir. Você percebeu alguma mudança em infraestrutura? Olha, mudança assim de infraestrutura, essas coisas, eu vejo assim, mas assim, muito pouco em prédio antigo. Estou vendo bastante saindo novos empreendimentos. Então, se você vê até na região ali, mais pra frente, lá na região perto lá da Brigadeira, tá saindo prédios novos, mas assim, é tudo voltando para a área mais empresarial, não voltado para essa parte em si mais de residência. Assim. A parte residencial tá mais nessa parte assim, mais lá para baixo, assim, lá perto da região do shopping Fricamédio, essa parte assim. A outra pergunta é, você é a favor ou contra esse negócio de fechar a Paulista? Eu no começo já fui bastante contra, até mesmo porque para viabilizar trânsito, aquelas coisas, mesmo não tendo carro. Mas agora analisando, olhando assim, tipo, a carência que a gente tem de tipo de cultura, tipo assim, esse pessoal aí para demonstrar os trabalhos deles, né? Aquelas coisas assim. Então agora eu tô sendo a favor. Obviamente que assim, tem que ter um pouquinho mais de segurança. Porque o que eu vejo aqui ao redor, assim, a partir das 4 e pouco por aí, eu vejo muita gente assim sendo vítima assim, de furto, tendo celular roubado, tendo carteira roubada, aquelas coisas assim.
É bom, porém tem que ter uma maior vigilância em si. A Avenida Paulista é atualmente parte do centro expandido da cidade, mas antes de ser inaugurada, em 1891, a Paulista era considerada a área rural da cidade. Ela se desenvolveu graças à grande quantidade de pessoas de classe alta que decidiram construir seus palacetes na avenida por causa de sua exclusividade. O antigo centro geográfico da cidade, que também era o seu centro financeiro e econômico, começou a receber diversos investimentos, principalmente em transporte público, como metrô e ônibus. Isso, em conjunto com grandes calçadões que foram construídos, permitiram que o centro se tornasse um lugar frequentado por todas as classes sociais. Os ricos decidiram se mudar para a Avenida Paulista, que oferecia uma maior exclusividade para eles. A Paulista, como só possuía grandes terrenos à venda e também era proibido o comércio, permitiu o tipo de exclusividade que a elite desejava. Apenas ricos podiam comprar os terrenos e as classes baixas não tinham motivo para ir para lá, a não ser para trabalhar nas casas, já que não havia comércio. A Avenida Paulista continuou estritamente residencial até a metade da década de 1950, quando muitas sedes de empresas decidiram se estabelecer na região, e começou a se formar o que seria hoje um dos principais centros econômicos do país. E após a década de 60, começaram a surgir grandes prédios, com em média 30 andares, muito revolucionários para a época e que podem ser impressionantes até hoje em dia.